Olá, estamos começando mais um Fafa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Fafa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também acesse nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção. E não esqueça, toda segunda-feira, 12:30, novo Farofa Crítica, mídia ao ponto, ao vivo, onde é feito comentários sobre a mídia na semana. Divulgue aos amigos essa novidade no nosso canal. O Farofa Crítica de hoje recebe Elivan de Oliveira. Elivan de Oliveira é graduado em Comunicação Social e Jornalismo em 1989, especialista em Teoria da Comunicação Social pela Faculdade Casper Libero e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, quando apresentou a dissertação intitulada Hércules Florence, pioneiro da fotografia no Brasil. Atualmente, Elivan de Oliveira é professor de fotojornalismo e fotografia no curso de jornalismo da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, e também é presidente da ABEG, a Associação Brasileira de Ensino em Jornalismo, e também é membro do Comitê de Ética da ARFOC, Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo, e vice-presidente da Casa Arte e Cidadania, organização não governamental. Elivan, primeiramente, agradecer aí o seu aceite, o nosso convite está aqui no Farofa Crítica, e nós vamos discutir, falar sobre jornalismo, né? Você é jornalista, você é professor de jornalismo. Nós estamos vivendo aí um momento, né, que o jornalismo tem sido atacado de várias formas, né? Pelas declarações aí agressivas do atual presidente da República, até por ações judiciais que muitas vezes têm condenado jornalistas por exercer o seu trabalho. Enfim, a liberdade de imprensa tem sido colocada em risco no atual cenário. E, ao mesmo tempo, nós temos a disseminação aí de informações, fake news, né, pelas redes sociais, informações aí que não passam pela mediação jornalística. Como é que você vê? Quais são os desafios para nós, né, eu também sou professor de jornalismo, né, nós que estamos aí na docência de jornalismo, para enfrentar essa situação? Antes de mais nada, Denis, eu gostaria de agradecer o convite. Tá? É um prazer estar aqui com vocês, né? E dizer que uma das maiores virtudes, uma das coisas mais importantes adquiridas aí pelo país foi na Constituição de 88, essa questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Né? A gente vinha de uma ditadura militar onde havia um cerceamento muito grande. Eu me recordo que em várias coberturas, às vezes a gente ia fazer cobertura no Segundo Exército, uma cerimônia simples, e você era filmado lá dentro desde o momento que você entrava. Eles te filmavam por uma forma de intimidar. Né? Tivemos, a partir de 88, dessa nova Constituição, nós tivemos um momento progressista, um momento muito importante para o país, onde o país avançou. Né? E, a partir daí, lógico que o governo do Fernando Henrique, nós não podemos dizer que é um governo progressista, mas, pelo menos, é um democrata. Né? Então, é uma pessoa que respeitou dentro da maioria das regras, aí, ele respeitou a imprensa. E uma liberdade maior já nos governos do PT. Né? Então, isso foi muito importante. E um grande retrocesso nos últimos 2 anos, né? Onde a imprensa é atacada constantemente. Né? Então, o jornalista, desde as primeiras coberturas ali
em Brasília era atacada não só pelo presidente da República, mas por apoiadores dele, jornalistas sendo agredidos, né? A FENAGE soltou um estudo recentemente, onde mostra aí que o Brasil se tornou um dos piores países do mundo para se trabalhar com jornalismo, né? Então, agressões, assassinatos de jornalistas, isso é muito preocupante, né? E mais preocupante ainda, nesse momento de pandemia, onde o jornalista, ele além de ser alvo dessas agressões, ele tem que conviver e para cobrir, principalmente aqueles que trabalham com imagem, não tem como cobrir isso numa redação. Ele tem que ir para a rua, ele tem que se expor, né? E nós temos também estudo da FENAGE, vários jornalistas que morreram nessa pandemia. Então, além do vírus que está aí à solta, né? E até a CPI, o depoimento do ex-ministro da Saúde ontem e hoje também, dos dois últimos, antes do governo Bolsonaro, mostra muito claramente que esse governo federal deixou de fazer a lição de casa, deixou de trabalhar para a população, deixou de administrar o que eles deveriam fazer, né? E isso é muito preocupante. Particularmente, o que vai dar essa CPI? Eu acredito que em nada. Como tudo nesse país vai terminar em pizza. Por quê? Se descobre um monte de coisas e se joga para frente, se empurra para baixo do tapete, né? Porque a nossa legislação é fraca. Nós temos um Congresso que mais parece um parlamento, né? Nós parecemos que o nosso sistema de governo é parlamentarista. Então, um monte de regalias para esses deputados e senadores, né? Enquanto o povo sofre nas ruas, né? O povo morre de fome. Então, a imprensa é atacada por fazer o seu trabalho, né, por mostrar as necessidades do povo, fazer campanhas para tentar alimentar esse povo, né, enquanto os políticos simplesmente fingem que não acontece nada com ele. E lógico que nós temos um sistema judiciário muito fraco. Além de fraco, omisso, né, muito omisso, porque em qualquer país sério do mundo, um presidente que vai a público dizer que cloroquina é o remédio para curar essa pandemia, ele já deveria ser enquadrado aí por charlatanismo, né? Ele já deveria ser enquadrado. Primeiro, ele não é médico, ele não pode receitar nada. Porque se fosse qualquer um de nós, se fosse um jornalista para frente no microfone, e falasse que cloroquina é bom para a saúde, ele ia ser indiciado, né? Então, existem coisas muito estranhas nesse país que precisa ser mudado. Uma reforma política acabando com essas regalias, acabando com essa questão. Para quê? Ou por quê? Os políticos têm que ter foro privilegiado. Ora, se eu trabalho, né? E isso eu sempre trago comigo desde a época que eu lecionava na Federal de Viçosa. Quando eu disse que voltaria para São Paulo, que eu voltaria para uma instituição particular, né, que eu disse que ia pedir exoneração, a primeira coisa que me fala, mas e a tua estabilidade? Eu falei, mas para que eu preciso de estabilidade? Se eu cumpro horário, se eu trabalho, se eu chego, se eu sou um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, que eu cumpro com as minhas obrigações. Tem mais estabilidade que isso? Né? Então, são coisas que nesse país é estranho. E, principalmente, mais estranho quando você vê a justiça usando da sua... dos seus meios, né, de proteção entre eles, para atacar jornalista, como aquele caso do jornalista do Paraná, né, que aqueles jornalistas que denunciaram, que mostraram se existe uma lei no país que nenhum servidor pode ganhar mais que o presidente da República, e o jornalista denuncia, o jornalista ele é processado,
E o pior de tudo, os juízes combinando entre eles para marcar o depoimento em várias cidades diferentes, com uma distância gigante, onde sabia que aquele jornalista não teria condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? E isso fica praticamente parado, esquecido, e o jornalista sofrendo. Né? Até que a ministra, se eu não me engano, foi a Carmen Lúcia, não me recordo quem foi a ministra do Supremo, que chegou e falou, não, isso é absurdo, não sei o quê, e arquivou essas ações. Mas, depois disso, nós estamos vendo vários outros casos pipocar do mesmo jeito. Né? Aí vem aquela pergunta, que é o nome do livro do Gabeiro, o que é isso, companheiro? E como é que a gente, que está dando aula de jornalismo, né, nós estamos formando aí novos jornalistas, a gente discute isso, né? Porque hoje existe uma situação muito complicada, né, do trabalho jornalístico, né? Há uma precarização nas redações, a crise atingiu os meios de comunicação de massa em cheio, então a gente sabe hoje, né, que as oportunidades, né, de emprego são muito mais difíceis hoje, você tem essa tendência, essa fragmentação, precarização do trabalho, e ao mesmo tempo há também uma certa glamorização da profissão do ponto de vista ideológico, né? Eu quero ser jornalista para ser celebridade, não para enfrentar todos esses percalços, né, que são necessários para defender a democracia. Como é que você enxerga esse desafio, né, para quem está aí na linha de frente, na formação dos novos jornalistas? Né? Como é que você está enxergando, pegando um pouco aí sua experiência, seu cotidiano como professor de jornalismo? Olha, nós temos que, até usando essa nossa experiência, né, nós temos que abrir os olhos dessa garotada. Né? Jornalismo, primeiro, a profissão do jornalista é uma profissão como qualquer outra. Né? Uma empresa jornalística é uma empresa como qualquer outra, com seus interesses. Tá? E isso fica muito evidente no impeachment da Dilma. Né? Toda a articulação armada para se derrubar um governo eleito democraticamente, né? Ela teve a participação das grandes empresas de comunicação, todas elas, com exceção talvez da Carta Capital. Né? E alguns outros veículos menores, mas dos grandes, todos sem exceção. Né? Então, houve uma articulação de empresas de comunicação, houve uma articulação do empresariado no Brasil inteiro, né? Além de Congresso Nacional e do próprio Judiciário. Né? E isso ficou escancarado agora nas últimas ações que o Supremo vem caçando aí, que envolvia o presidente Lula. Né? Então, ficou muito claro que naquele vazamento lá dos celulares do Sérgio Moro, dos membros lá da Força Tarefa, ficou evidenciado que havia combinação, que muitas vezes não existia prova, mas que precisava-se de um depoimento. E se coagia, muitas vezes, aqueles lá que iam fazer a delação premiada. Olha, faça isso que a tua delação é aprovada. Né? É só a gente pegar quantos desses estão presos. Mas que sistema é esse? Né? Então, eu falo um monte de coisa sem prova nenhuma, só para constar num depoimento, né? E a partir daí eu sou solto, ou seja, não tem mais nada contra você. Porque o objetivo era muito claro, era pegar uma pessoa, não deixar essa pessoa disputar a eleição. Aí agora, nesse momento que a gente vê o país escancarado, o país andando de joelhos, né, rastejando perante aos outros governantes. Hoje mesmo, na hora do almoço, foi noticiado que os bancos europeus, empresas europeias vão simplesmente rejeitar o Brasil pelo fato do desmatamento. Então, ou seja, são mercados, né, que vão deixar de comprar produtos brasileiros por causa do desmatamento. Ou seja,
nós estamos de joelhos perante ao mundo. E nós temos que abrir os olhos dessa garotada e mostrar para essa garotada que é o seguinte: jornalismo é coisa séria. Jornalismo, nós prestamos serviços, nós não fazemos nada para ser famosos. Essa questão de fama, ela vem por muitos anos de batalha, como a gente diz nas redações, amassando barro, né? Noites sem dormir, aqueles plantões na porta de Polícia Federal, um frio, um inverno, para você conseguir uma matéria interessante, né? Para trazer ao público o que está acontecendo nesse país, né? As várias manifestações que a gente cobriu por aí. Né? Então, a gente tem que abrir os olhos dessa garotada e mostrar que o jornalismo não é ser famoso. Ser famoso é consequência do teu trabalho. Né? E mostrar isso é extremamente importante para que a gente possa mudar essa mentalidade. Né? Nós não somos blogueiro, nós não somos simplesmente publicamos a notícia porque queremos publicar. Nós publicamos a notícia porque ela é verdadeira, porque ela foi checada, porque nós fomos atrás para conseguir aquelas informações. Lógico, tem jornalistas que conseguem com mais facilidade por ter conhecimento, e essa questão do conhecimento ela era fundamental em tudo. Né? Quanto mais conhecidos eu tiver, isso não quer dizer que eu ter esse conhecido, que eu vou simplesmente não publicar alguma coisa que essa pessoa faça de errado. Né? Nós vamos publicar tudo. Mas o fato de você ser conhecido, de você desenvolver um bom trabalho, isso é extremamente importante para um bom jornalismo. E essa garotada precisa acordar sempre para esses fatores. Não é simplesmente, olha, eu vou ser blogueiro, ou vou ter sei lá, tantas coisas. Eu prefiro ter 10 curtidas, mas curtida sincera numa foto que eu publico, do que 1.000. Teve uma foto que eu publiquei que tinha mais de 5.000 curtidas. Eu falei, mas por quê? Né? Mas eu prefiro que 10, 100 pessoas curtam aquela foto, não aquelas pessoas que falam, pô, legal, esse cara trabalha sério, é honesto no que ele faz. Isso é uma questão muito interessante, né? Porque essa linguagem das redes sociais, né, das plataformas de rede social, acaba impondo uma certa narrativa estética, né? E o que vale é o impacto, o que vale é a dimensão imagética e não a relevância pública, né? Os critérios aí de veracidade, né? Que são princípios básicos do jornalismo de qualidade, né? Mas eu queria, assim, você é presidente, né, Urivan? Eu faço parte da diretoria também da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, da BEJ, né? Que é uma organização já que tem um certo tempo aí, que articula os professores de jornalismo, né? Na atual situação, como é que anda, né, o ensino de jornalismo? Né? Nós temos aí uma profusão imensa de cursos de jornalismo, uma certa desregulamentação, né, inclusive dos cursos aí com a disseminação do EAD, né? Então, a formação do jornalista, né? Como é que você avalia o atual estado dessa formação hoje? Olha, eu acredito que nós podemos dividir isso, talvez, em 2 ou até 3 grupos, mas vamos dividir só em 2 para não entrar tanto. Nós temos as boas instituições, né, que são aquelas que muitas vezes cobram muito caro, mas oferecem um serviço extremamente de qualidade, né, preocupada com a formação do profissional, e você tem aquelas instituições que têm um pouco mais de dificuldades, até para a captação de alunos, que cobram um preço mais barato, mas também não oferecem um estudo de primeira linha, não tem laboratórios para que o aluno exerça ou aprenda a exercer legal a sua profissão. Então, são fatores muito relevantes. Então, e isso escancara também as dificuldades desse país. Né? Ou seja, mais uma vez, quem tem um poder aquisitivo muito elevado, ele tem condições de fazer um bom curso. E quem não tem esse poder aquisitivo, não pode pagar muito bem essas outras instituições, tem dificuldades até para aprender,
como se deveria, como se exige a profissão. Então, isso é um problema sério que nós temos na educação hoje, né? Enquanto alguns cursos se sobressaem, né? E contando também que nós temos aí excelentes cursos nas públicas, né? Nós temos vários cursos aí que se compara a qualquer outro curso no exterior, né? Então, cursos bons, e com professores bons. Eu acho que peca um pouco na questão do laboratório, mas se sobressai na questão do nível de professores. E essa é uma diferença. Por isso que as públicas elas competem pau a pau com essas principais instituições que têm uma estrutura muito boa. Tem professores bons nessas particulares? Tem, mas ganham muito mais pelo laboratório, pela estrutura que tem. Então, é muito simples você chegar num lugar e falar, olha, preciso disso, disso e disso, e isso está disponível para você no dia seguinte. Tá? Agora, eu quero ver você entrar numa instituição que não tem tantas condições e você ter que improvisar, ter que administrar e, lógico, tocar um curso de qualidade. Nós temos problemas. E, lógico, quando se afasta-se dos grandes centros, isso fica mais evidente, né? Então, quando você discute, quando nos nossos encontros, né, nas nossas atividades, a gente se encontra com professores de vários outros estados, né? E quando a gente vê um estado mais pobre, com uma estrutura menor, né, a gente percebe claramente as diferenças, né? Então, até daquele professor que tem maior boa vontade, é um estudioso, mas tem dificuldade de exercer a sua profissão com dignidade, né? E, lógico, quando a gente vem para os grandes centros, isso se torna evidente. Mas isso é um problema em todas as áreas do conhecimento e em várias outras áreas no Brasil inteiro. Certo. Diante disso, quais são as principais ações, né, que a BERJ tem realizado no sentido de defender a qualidade aí do ensino em jornalismo? Olha, Denis, nós sempre procuramos trazer pessoas de ponta para conversar com esses professores, para palestrar sobre os assuntos que estão no mercado, né? Então, essa é uma forma para esses professores dos lugares mais distantes, que às vezes não têm tantas condições ou acesso a esse tipo de palestra, é extremamente importante, né? Nós estamos organizando o nosso 20º Encontro Nacional de Professores de Jornalismo, onde nós vamos discutir essa questão da fake news. A professora que vem é uma professora que está radicada hoje na Alemanha, e ela vem fazer uma palestra sobre fake news, sobre a não-verdade, a pós-verdade. Então, fato relevante. Nós vamos, em outros trechos, nós temos nós temos um professor que está nos Estados Unidos, que vai também participar, né, que vem nos agraciar aí nesse momento. E nós temos vários outros. O Leão Serva, que é diretor de jornalismo da TV Cultura, vai participar do nosso encontro. Então, são palestras importantes, né? E além da discussão, que no encontro de coordenadores, né, é uma troca de experiência, é uma troca de informação, onde os temas são apresentados. Lógico que as novas diretrizes, as diretrizes que já deixaram de ser novas, né, nós já formamos a primeira turma, já estamos, se não me engano, na terceira turma. Os cursos começaram logo quando ela foi publicada, já estão formando a terceira turma, aí está indo para a quarta turma. Algumas começaram um pouco depois, formaram aí a primeira turma. Então, nós vamos rediscutir essas diretrizes, né? O que foi feito, né? Como que os cursos no Brasil inteiro se adaptaram a isso,
né? Quais as dificuldades? A questão do estágio, né? Porque uma das grandes preocupações com o estágio, né, não é simplesmente colocar um estudante numa redação, né? Lógico que é colocar um estudante, mas que esse estudante aprimore os seus conhecimentos acadêmicos dentro daquele mercado, né? É isso que nós queremos. E não queremos o estudante como mão de obra barata para uma redação. Então, essa é uma outra preocupação. Como é que está sendo feito isso? Agora, quando a gente fala nisso, ora, em São Paulo é tranquilo, você tem É. vários veículos. E no Rio é tranquilo, nas grandes capitais, ok, né? Mas e quando a gente fala em cidades menores, né? Interior, mesmo no estado de São Paulo, nós temos cidades pequenas que às vezes não têm um veículo de comunicação, né? E com o avanço da tecnologia, como trabalhar isso? Essa pandemia nos mostrou, de alguma maneira, que é possível, sim, trabalhar virtualmente, remotamente. Lógico, é o ideal? Não. Mas eu acho que nós podemos, eu acho que nós vamos tirar algumas lições após essa pandemia que vai ficar para sempre, né? Lógico, presencial, eu acredito que ele é fundamental, principalmente quando se fala em prática, né? Ela tem que ocorrer, mas nós podemos, como nós estamos conversando aqui, você provavelmente na tua casa, eu na minha, o Guilherme na dele, então todos aí em algum lugar diferente. Como nós vamos colocar um professor que está na Alemanha, outro que está em Portugal, outro que está nos Estados Unidos, outro que está no Amazonas, que está em Manaus, todos eles vão fazer parte do nosso encontro, né? E vamos discutir o jornalismo, vamos discutir a comunicação, vamos discutir fake news. Acho que são temas relevantes para esse momento. E dessa forma que a gente procura ajudar os nossos professores no país inteiro, como associação, né? E esperamos, lógico, que em 2022, em abril de 2022, a gente consiga fazer esse encontro presencialmente, né? Que tudo indica ou caminha para que isso ocorra, né, em abril de 2022, provavelmente na Paraíba. Ok. Bom, nós estamos encerrando aqui nosso programa, Olivan, né? E para quem quiser conhecer mais a ABEGE, né? Quiser se filiar à ABEGE, conhecer mais, qual é o endereço, o site, do Congresso também, quiser fazer aí a gente chama de um merchando bem aí. Então, bom, deixa eu pegar aqui o site da ABEGE, o endereço certinho. Olha, o endereço do site da ABEGE é www.abejor.org.br. Tá? Nesse Abejor, você encontra tudo que a gente vai... Tudo sobre o Congresso, então ali a gente sempre descarrega algumas coisas e esse é o nosso endereço oficial, que é o nosso site do encontro, né? Aí nós temos o hot site, que é exclusivo do encontro, mas no abejor.org.br vocês encontram esse endereço aí. Dá uma olhadinha, a programação está muito legal, está muito interessante. E a gente distribuiu ali como mediador, inclusive você, Denis, está numa dessas mesas. Sim, claro. Que é com o Rosenthal, Uhum. que é lá do Texas, nos Estados Unidos. Okay. Então está você e o Juliano para dialogar com ele. Então, a gente espera, lógico, que a gente está aproveitando a tua experiência para ter um debate, uma discussão bem interessante a respeito do jornalismo. Então, aí é o site www.abejor.org.br, é o site da Associação Brasileira de Ensino e Jornalismo, né? E aí ali tem as informações também do Congresso, do próximo Congresso. E tem a REBEG, né? Que é a Revista Brasileira de Ensino e Jornalismo, né? Que é uma revista científica. Por esse site você consegue localizar todos os nossos produtos, o que nós estamos fazendo, e se associar, que é importante. Importante, para a associação. Né? E se for associado, acertar a anuidade, porque nós dependemos disso para fazer os eventos. Né? E, lógico, que o associado não paga nada
para fazer inscrição ou apresentar trabalho. Aliás, as inscrições estão abertas para submissão de trabalhos. Ok. Vai até quando a inscrição? Vai até dia 25, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Vai até dia 25 de junho. Até 25 de junho, então, a inscrição para o Congresso, 20º Congresso, né? Para escrever trabalho, submeter trabalho. As inscrições vão até 30 de julho, que aí é não apresentando um trabalho. Ok, então até 25 de junho, né? 25 de junho? 25 de junho, aí a pessoa pode ir lá tem um template, tem todas as informações necessárias para que a pessoa escreva um artigo e, lógico, que participe com a gente, que depois isso vai para a revista Rebege. Ok. Então, para você que é professor de jornalismo, pesquisador de jornalismo, então, 25 de junho, prazo aí para a submissão de trabalhos e papers para o 20º Congresso da ABEG, né? Aí no site www.abjor.org.br tem ali as instruções de como participar desse congresso e também outras informações da associação. Elivan, muito obrigado pela sua participação, né? Foi muito bom, muito produtivo. Né? Com certeza a gente vai aí ter dias melhores, né? Dias melhores virão, né? E o jornalismo nunca foi mais que necessário agora, né? Para justamente enfrentar essa onda aí de obscurantismo que a gente tem aí vivenciado, né? Muito obrigado mesmo e parabéns aí pela sua atuação em defesa do jornalismo de qualidade. Eu que agradeço, Denis. Você é uma pessoa muito querida no meio, um professor que a gente respeita, um pesquisador que a gente respeita muito, tá? E nós estamos sempre à disposição. Quando precisar, nós estamos por aqui. Obrigado, Edivan. Então, estamos encerrando mais um Fala Crítica, que hoje recebeu o professor Elivan de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Ensino e Jornalismo e professor de jornalismo da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas em podcast na plataforma Spotify. E não esqueça, na segunda-feira, o programa Mídia ao Ponto, programa ao vivo, ao 12:30, sobre análise de mídia. E para encerrar, uma frase do Antônio Gramsci. O princípio é de que o jornalismo deva ser ensinado. O que não é racional, deixar que o jornalista se forme por si mesmo.